Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Exemplos Não Nos Faltam. Eu sou Sebastião Camargo, nós vamos repaginar nesses programas, mas antes eu agradeço a cada um de vocês em especial pela audiência, pela propagação dessa mensagem, por se inscrever em nosso canal youtube.com/O Despertar da Consciência, por acessar o nosso site, odespertardaconsciência.com.br, às vezes por estudar o livro, por estudar conosco, compartilhar os nossos vídeos. Gratidão imensa, que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos faça sempre instrumento de sua doce e amorável paz. Vamos lembrar aqui nós dois. Vamos imaginar. Você acredita que reencarnação é a palavra correta ou que Allan Kardec modificou para encarnação, que às vezes não percebemos? Do contrário, por que ele falaria no Evangelho segundo o Espiritismo se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos, o si mesmo, e colocassem a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar verdadeiros prodígios. E Joana de Ângeles, na sua obra, fala que o si mesmo é o espírito que é a síntese de todas as nossas vivências, que sabe o que fazer, como fazer e quando realizar, que a alma é apenas um ponto dessa autoconsciência pura. Leon Denis a mesma coisa, Ernesto Bozano e vários outros. Mas vamos raciocinar. Existe uma obra também chamada Universo e Vida, organizada por Hernani Santana, na qual o autor é categórico, com toda a convicção afirma que Jacó, Moisés, Elias e João Batista são 4 etapas do mesmo Espírito. Isso mesmo. Agora pense comigo. Se são 4 etapas do mesmo Espírito, se Jacó reencarnou como Moisés, você há de concordar comigo? Não precisa concordar, pense comigo. Você não tem que concordar com coisa nenhuma. O Espiritismo nos ensina a pensar, a raciocinar, a duvidar, a indagar. Ele não traz verdades prontas. Ele nos ensina a tirar as próprias conclusões. Ele é sim a ciência da religião, a religião da filosofia, a filosofia da ciência, como define Viana de Carvalho. Pela filosofia nos ensina a pensar, pela ciência nos ensina a fazer, pela moral nos ensina a comportar. Ele estuda os evangelhos ou os ensinos de Jesus, compreende, para colocar esses ensinos ao alcance de todos, onde qualquer um, letrado ou não, cristão ou não, tem ou não a crença, poderia recebê-lo, porque ele tem uma característica própria, é universal. Assim sendo, se Jacó reencarnou como Moisés, então Jacó não existe em parte alguma. Ele é Moisés nesta encarnação. Está acompanhando o meu raciocínio? Vamos ficar mais pertinho aqui. Então agora Jacó não existe mais. Moisés é a bola da vez. E mais tarde Moisés reencarna como Elias. Então se ele voltou como Elias, Moisés não existe mais, porque ele reencarnou como Elias. Então, se você for lá no plano espiritual, não tem mais Moisés, não tem mais Jacó, é somente Elias. E na Bíblia está textualmente que João o Batista é Elias que voltou. Isso ninguém tem como que negar, porque está textualmente na Bíblia. Agora, quem eram aqueles 2 moços no Monte Tabor, que Jesus conversou com eles 2, chamados Moisés e Elias? Como é isso? Então, se lá estava na reunião com Jesus Moisés e Elias, não sei como, porque Jacó não estava também, deveria estar. João Batista tinha acabado de desencarnar, foi decapitado, então a morte traumática não pôde comparecer na reunião. Mas se estava lá Moisés e Elias, então cada individualidade, cada alma vivenciada tem a sua consciência, porque isso está na obra O Livro dos Espíritos, na questão 150.
na questão 152 também. Então, uma vez individualizada a alma, jamais ela perde sua consciência. Está entendendo? Se o espírito é a soma de todas as suas vivências, é mais ou menos assim. Na obra Bases Científicas, com o cientista, com o estudioso Ebbe Sajan, lá na época de Kardec ainda. Então ele narra um caso. A professora estava na lousa dando aula para os seus alunos. De repente, um outro ela, igualzinho ela, que estava dando aula, sentou na plateia assistindo a aula. E de repente, uma terceira ela senta assistindo as duas. Que negócio é esse? Se o espírito é a soma de todas as minhas vivências, e veja Allan Kardec, a sua lucidez percebeu e colocou em obras póstumas assim, na Revista Espírita também. Um pensamento bem arquitetado nos conecta com todas as nossas vivências. Mas eu não sou todas as minhas vivências? Num só bloco, aqui encarnado? Por que eu tenho que me conectar com todas as minhas vivências? É isso mesmo que está lá. Me coloca em conexão com todas as minhas vivências e, simultaneamente, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Então é fácil. Imagine comigo. Você pode fazer uma muda de uma planta por 3 meios. Você pode usar a semente, você pode usar um galho ou você pode fazer uma enxertia. Então imagine agora, no dizer de Joana de Ângeles, no plano espiritual, falando para nós, numa de suas aulas, que o espírito é como um pé de laranja repleto de frutos. E a alma é apenas uma das sementes de uma das laranjas. Isso mesmo. Mas agora parece que ela virou, ergueu mais um véu e outro dia falou para nós: é mais profundo, meu filho. Na sua imensa complexidade, ela já dizia na obra O Despertar do Espírito. Na sua imensa complexidade, o Espírito se expressa através do Eu superior, que é o Cristo em nós, o mentor, o anjo da guarda, e enfrenta as personalidades já vivenciadas no eu individual, cujo centro dessa consciência individual é o ponto de autoconsciência pura, que é a alma encarnada. Então, através da alma que poderia dizer tranquilamente: não sou eu quem faço as obras, é o Cristo que as realiza através de mim, porque ele disse isso para nós: eu estou em vós, vós em mim, eu no Pai, ele em mim. Agora, esse Cristo poderia dizer a mesma coisa para sua alma, a sua pupila. Eu estou no Pai, Espírito, ele em mim, eu em vós, vós em mim. Nós somos uma fração desse Cristo. Lembra que eu disse no primeiro programa? Um dia já fomos células físicas no corpo de Jesus em outros orbes. E esse Cristo representa o nosso Jesus. Então não é difícil imaginar. Então, se somos o todo e temos, segundo Joana de Ângeles, quase a idade do universo. Então, alguém com quase a idade do universo, cujo corpo biológico já tem quase 4 bilhões de anos, será que não conhecemos o nosso corpo como espírito? Por que Allan Kardec, na obra A Gênese, narra que o espírito é o Deus desse universo, ele que criou o corpo, e compara o espírito, criador do corpo, com o Deus cósmico. Se um de nós pensarmos, Deus, o arquiteto cósmico, sabe. E ele compara: se uma célula se mexer, o espírito, ele que criou o corpo, ele sabe o menor movimento de uma célula. E eu te pergunto, você sabe? Então você não é o espírito. Você é a alma que está sendo fabricada.
Nasceu como um ponto de autoconsciência pura, como se fosse uma semente. Isso mesmo. Vejamos. Quando lançamos uma semente na terra, qual a sua primeira tarefa? Morrer. Porque Allan Kardec, em A Gênese, narra que a semente, se ela souber aproveitamento total de tudo que nela existe, da casca ao âmago da semente, sozinha ela não consegue construir a menor folha de uma árvore. Ela precisa incorporar nutrientes da terra, e nutrientes da terra não entram na semente sem ser dissolvidos pela estrutura da água. A água não existe em equilíbrio sem a presença do ar. O ar não existiria se não fosse a luz. E, basicamente, os vegetais transformam luz em alguma coisa, segundo os doutores em biologia. Isso mesmo, a luz de hoje se transformará no ar de amanhã, que vai se transformar na água, que vai se transformar na terra. Então, esses 4 elementos incorporados na semente, ela, no seu entumecimento, ela vai nascer, morrer na forma de semente, e agora com uma infinidade de pequenos seres, ela vai se fazendo, vai sendo fabricada com a união desses seres que estão sendo orientados por este Cristo. Assim como um horticultor representando o Cristo, cultivando a sua alma. De modo que, no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Joana de Ângeles, na época como Espírito amigo, na lição Dar-se-á aquele que tem, ela narra, o Espírito é como um campo. Ela poderia ter dito, a alma é como um campo, o Espírito é o jardineiro, ou esse Cristo em nós. Mas na época, ela mesmo não enxergava com esta profundidade, que na sua própria obra, temos um seminário, por exemplo, a evolução do pensamento de Joana de Ângeles. Então, como ela pensava nesta obra, como ela pensava na outra obra, até que ela chega ao ponto de dizer, na sua imensa complexidade, o espírito, a individualidade, que é a síntese de todas as vivências, que sabe o que fazer, como fazer e quando realizar, ele se expressa através do eu superior, que é o Cristo nele, que vai executar as suas ordens. A mente é o laboratório, que é uma emanação do espírito. O perispírito, uma projeção da mente, gerenciada por esse Cristo, que também nós chamamos de vontade, que está a serviço dessa consciência profunda. E agora, vemos esse espírito gestar, criar uma semente, um ponto de autoconsciência pura, porque se ele é como um sol, lembra, o sol fragmentou parte dele, gerou o planeta. Então imagine o espírito como o sol interior. Ele fraciona uma parte, é o Cristo. O Cristo fraciona uma parte, é o seu satélite, a sua alma. Se a mesma lei que rege o micro rege o macro, então ela vale para todos os seres. De modo que, quando acessamos, como no meu caso, quando alguma pane acontece em nosso corpo por sermos almas imaturas e não temos condição de consertar o que às vezes nós estragamos por ignorância, reconheço a minha ignorância, o meu desatino, e humildemente peço a esse Cristo, faça-me instrumento de sua vontade, de sua paz. E quando assim agimos, segundo Leon Denis, nós vamos subindo um degrau, ele chega até nós e nos fecunda com esse saber, que nós chamamos de forças intuitivas. Que se não encontrarmos essas forças intuitivas neste Cristo, nesse Deus em nós, porque de repente é uma experiência nova e ainda nem o Espírito tem. Então ele nos autoriza a mente, conforme Miramês em Horizontes da Mente, a buscar em outras fontes, conforme a jovem senhora que sangrava há 12 anos, que buscou nas fontes das vibrações de Jesus
as virtudes, os seres, para reorganizar o seu próprio universo. Não é tão difícil. O sábio, para estudar algo que ele desconhece, ele deixa de lado o seu saber. E Allan Kardec, ele reconhece a sua ignorância por 3 vezes na questão 28, quando ele vai fazer a notinha de rodapé. Por 3 vezes. E sábio é quem reconhece a sua ignorância 1 vez. Eu desejo ser sábio. E você? Eu já estou medindo o tamanho da minha ignorância em relação a mim mesmo. Porque estudando o meu corpo, eu percebi só no tecido conjuntivo 8 subdivisões. Isso mesmo, já tem 8 subdivisões no tecido conjuntivo. Eu pensava que era só o propriamente dito, o cartilaginoso, o adiposo, o ósseo e o sanguíneo. E agora, outros tecidos que ainda não memorizei para falar, já aparecem. E eu estou estudando o meu corpo, os seus sistemas, os seus órgãos, os tecidos que compõem esses órgãos, as células que compõem esses tecidos, as moléculas que compõem essas células, e Allan Kardec nos ensina a criá-las na obra A Gênese. Isso mesmo. Com o pensamento e a vontade conduzidos para o bem, eu vou aglutinar uma porção de fluidos de fora, ou pegar uma porção da fonte permanente de energias no meu perispírito, criar as moléculas saudáveis e transportá-las para o corpo físico. Se eu pego de fora, eu pego a porção de fluidos, vou qualificá-los com as minhas virtudes, vou condensá-los em meu perispírito, transformá-los em moléculas saudáveis e trazer para o corpo físico. Ou, conforme falamos no livro dos médiuns, com essa vontade convenientemente conduzida, eu vou criar átomos, transformá-los em alimentos ou em medicamentos e curar o próprio corpo. Como ele narra, trazemos em nós o próprio remédio. Então eu posso usar isto para curar o corpo ou para repulsar os maus fluidos. Lembra que eu disse que o cérebro espiritual é a mente? E a mente, quando transfere para o cérebro físico seus pensamentos, suas ideias, que vão ser personificadas em hormônios nesse cérebro, que esse cérebro transfere essas informações para o cérebro do coração, ele com mais de 85 bilhões de neurônios, o cérebro do coração com apenas 5.000 neurônios, 5.000 células nervosas, mas a estrutura do coração total em si, tem de 65% a 67% da sua constituição de células nervosas. Mas considerado o cérebro, 5.000 células, que tem 5.000 vezes a capacidade de aumentar a vibração, o poder magnético, e criar uma aura em torno do corpo de até 5 metros para repulsar os maus fluidos. No corpo físico eu tenho uma aura de 5 metros. Agora imagine o corpo perispiritual, que só o corpo duplo etérico, assim chamado, para nós triplo etérico, constituído de princípios vitais, fluidos vitais e energias vitais, que nós vamos entrar nessas pautas para o futuro. Só nesse corpo, o Chico Xavier tinha uma aura de 20 metros, de 12 a 20 metros. Agora imagine a aura emocional, a aura mental, do mental superior, o emocional superior, o campo intuitivo, o corpo causal. A aura do Chico nessa totalidade era um pouquinho maior do que o planeta Terra. Então ele tinha a condição de abraçar o planeta. Mas vamos falar do Chico em outros programas. Está percebendo a nossa realidade? Isso somos nós. O que Zoroastro dissera há mais ou menos 8.000 anos está valendo para hoje. Trazemos em nós um amigo oculto, o nosso próprio espírito, que normalmente desconhecemos, o si mesmo. Ou como dizia, ou como está grafado nas obras do hinduísmo, estamos à beira de armazéns abarrotados, morrendo de fome à porta. Ou no cristianismo,
Estamos à beira do poço morrendo de sede, porque Jesus foi muito claro. O reino de Deus está dentro de vós. O Evangelho, como um repositório de força, vitalidade e vida, no dizer de Joana de Ângeles, que está em nossa consciência, em nosso próprio espírito, em nosso coração, a nosso dispor. E a oração é um instrumento por meio do qual nós vamos colocar esse patrimônio em ação, porque Joana de Ângeles narra que a oração em sentido profundo é lá onde ela nasce, lá onde o campo da consciência se expande, no âmago do ser. E orar é iluminar-se de dentro para fora. Então a alma, através da vontade, que é a gerente da mente, podemos dizer, a mãe da própria alma, o Cristo em nós, o Pai da própria alma, está ajudando esta criatura a pensar. Quem pensa é a alma, ela que usa o racional no campo mental, que nós chamamos de consciente. O espírito intui, ele não precisa mais pensar, ele já é o que antes ou o que agora somos. Então ele já é as virtudes, uma síntese de virtudes no que nós chamamos de superconsciência. Então não precisa mais pensar, raciocinar, simplesmente ele é. Então, quanto mais nobre forem os meus pensamentos, as minhas intenções, os meus desejos, eu vou criar uma intenção, um campo vibracional. Dependendo dessa sintonia, a vontade vai me conduzir ao âmago da consciência que vai fecundar-me com o que eu necessito. E se Deus, esse Deus em mim, encoraja todos os esforços que tendem para o bem, multiplicando 100 ou 1000 vezes a mais, eu vou voltar com 100 ou 1000 vezes a mais a possibilidade que tenho para fazer as coisas acontecer por aqui. Está entendendo o que nós queremos dizer? Se não está, faça o exercício de Allan Kardec. O sábio, para estudar algo que ele desconhece, ele deixa de lado o seu saber. E a pergunta mater, ou a máxima da obra de Kardec no Livro dos Espíritos, é a de 919. Conhece-te a ti mesmo. Ou há um meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Conhece-te a ti mesmo. E a sequência, já que é Santo Agostinho que respondeu à pergunta, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo, que está grafado na Grécia, no portal do Santuário de Delfos, na Grécia Antiga. Mas a frase é de Hermes Trismegistus, como nós dissemos. Se eu conheço esse si mesmo, eu conheço a minha verdade e me tornarei livre. Agora já não sou mais um pedinte, já que os recursos que estão fora, com mais segurança, estão dentro de mim. Então pense em tudo isso e agora nós vamos voltar mais exatamente para falar ainda da obra de Allan Kardec, ou da obra que nós chamamos A Doutrina dos Espíritos. Fazendo essa base no quarto programa, de repente aí nós já podemos ir para Chico Xavier, Joana de Ângeles e outro. E se você quer estudar conosco, adquirir o livro Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, entre em nosso site, o despertardaconsciência.com.br. Lá no site você vai encontrar o capa dura com costura reforçada, que é este. Você vai encontrar também o aramado, que fica mais fácil o estudo, porque você pode fazer isto. Fica mais prático. É o mais aceito entre todos. Lá você vai encontrar o link para o canal do YouTube, o link para a TV Web, para as nossas redes sociais, os telefones, WhatsApps de contato. E se quiser comprar em atacado, nós vendemos para o consumidor final, para os grupos de estudos. Em um acordo com a distribuidora oficial do livro, que é a megalivros.com.br, que é o site dela. E a editora Liberdade e Consciência fez o trabalho tanto do aramado quanto do capa dura com costura reforçada. E a 9ª edição está mais bela ainda.
Aguardo a sua visita. Se inscreva em nosso canal, será uma honra muito grande tê-lo como parceiro. Curta os nossos vídeos, compartilhe, nos ajude a divulgar esta obra e onde este programa estiver sendo transmitido, quer seja na TV Web de Frutal, que é a nossa parceira irmã, e esse programa foi criado inicialmente para a TV Web Despertar da Consciência e TV Web Frutal. Mas a TVC de Três Lagoas também vai reprisá-lo. A Web Rádio Portal da Luz, com certeza, de repente, também vai querer. O Portal Espiritismo Andradina, com certeza também, porque são nossos parceiros e nós vamos ofertar o cardápio a todos e todos aqueles que quiserem se somar, se unir a nós. Então, que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos faça sempre instrumento da sua doce e harmoniosa paz. A você, telespectador, a você, teleouvinte, a você, ouvinte, onde quer que se encontre, que Deus multiplique milhões de vezes os seus gestos de amor, as suas vibrações e o que você está fazendo para nos ajudar estudando o livro, todos os grupos de estudo do livro, ou simplesmente divulgando a mensagem do livro como um leitor, como um palestrante, como um irmão em Cristo, porque os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem, assim disse-nos Jesus. E vamos então encerrar o nosso programa rogando a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, aos benfeitores que nos acolhem e nos amparam, aos elementais que nos sustentam, que possam nos fortalecer o pensamento para pensarmos somente a verdade, sentir e qualificar o que estamos pensando, falar ou mentalizar o que estamos sentindo e viver exatamente o que estamos falando. Grande abraço e até já.